Pensão por morte do INSS. Se seu esposo ou esposa falecer hoje, você sabe o valor da pensão que você irá receber em 2024? Eu vou mostrar tudo para você sobre a pensão por morte depois da reforma da Previdência e você vai realmente se decepcionar. Mas eu preciso mostrar isso para que vocês estejam preparados. Afinal, a gente tem que estar preparado para tudo. E esse vídeo é dos mais importantes que a gente fez aqui. Então deixa o joinha, seja muito bem-vindo ao INSS Explicado. Vídeos diários sobre tudo o que acontece no INSS que seja do interesse de vocês, aposentados, pensionistas e idosos do Brasil. Pessoal, para morrer basta estar vivo. Então a gente precisa saber e a gente tem recebido muitas perguntas sobre isso, sobre o cálculo errado da pensão por morte. A pessoa esperando receber o que o falecido recebia. E a reforma da Previdência mudou tudo isso, infelizmente. Pessoal, só para lembrar para vocês aqui, a empolgação do povo com políticos, né? Seja ele Lula, seja ele Bolsonaro, seja ele Ciro. Isso aqui aconteceu em 2019. Tá aqui, bom para você, bom para o Brasil. Nova Previdência já. Foi aqui que começou tudo, juntamente com o Congresso e o Bolsonaro, e eles aprovaram essa reforma da Previdência que fez isso aqui. Eu vou começar direto pelo que é mais interessante, mas tudo sobre a pensão por morte você vai saber agora, mas já vou começar direto sobre o quanto você vai receber. Presta atenção, vou fazer uma tabelinha aqui que você vai entender facinho. E compartilhe esse vídeo porque todo mundo vai precisar desse vídeo um dia. Como calcular o valor da pensão por morte hoje, depois da reforma da Previdência de 2019, que foi a maior de todos os tempos e que o povo pediu? Olha só, em relação aos valores, a reforma da Previdência trouxe novas formas de cálculo para o valor da pensão por morte. Foi, de longe, o benefício mais prejudicado. Nessa sistemática, a cota familiar é de 50% do valor da aposentadoria recebida pelo segurado. Ou seja, o segurado que faleceu ou se ele ou da aposentadoria que ele receberia na data da morte. Então, assim, se ele estiver trabalhando, vai fazer a média e você vai receber 50% do que ele recebia. E se ele estiver vivo, vai fazer o cálculo, né, da aposentadoria, né, que ele teria direito, acrescido de 10% a cada dependente. Então, no caso de aposentado, 50% da aposentadoria. No caso de estar trabalhando, vai calcular o que ele teria direito aqui na aposentadoria por incapacidade permanente, que é a aposentadoria por invalidez. Acrescida de 10% a cada dependente, no máximo 100. Vou explicar aqui agora na tabelinha. Presta muita atenção, olha só. Vamos chutar aqui um valor alto, tá? Vamos supor que o valor da aposentadoria de quem faleceu era R$4.000. E aí deixou um dependente, vamos supor a esposa, né? Porque os dependentes filhos maiores já não recebem mais. A esposa, antes da reforma, ficaria com os R$4.000, certo? Só que hoje ela vai ficar com 50% mais 10%, porque ela é uma dependente, ou seja, 60%. Ela vai receber, ao invés de 4.000, 2.400. E a gente recebe aqui muita queixa no canal, falando, estou recebendo minha pensão errada, posso pedir revisão, mas não está errado. Foi o povo que pediu na rua a reforma da Previdência e a reforma da Previdência fez isso. Vamos para o próximo caso? Aqui, R$4.000 o mesmo valor, só que tem 2 dependentes, aí sobe para 70%. Aí seria o valor de R$2.800, vamos supor, a mãe e um filho menor. 1.400 para cada. É brincadeira? Para quem ia receber R$4.000? Vamos a um novo exemplo. R$4.000 é a renda. 3 dependentes, vai para 80%. Já são 3 dependentes. A mãe e mais 2 filhos. O valor vai para 3.200, sendo 1.066 para cada um. Olha a diferença, seria R$4.000. Mais um exemplo, R$4.000 e 4 dependentes. Aqui é o máximo, tá? 90% vai chegar. Então seria mãe mais 3 filhos, por exemplo. R$3.600 sendo R$900 para cada um,
sendo que antes da reforma era R$ 4.000. E por fim, o limite máximo, 5 ou mais dependentes, aí chega a 100%, tá? A depender do número de dependentes, né? Então chega a 100%, 5 ou mais, pode ser 10 dependentes, aí não importa, vai ser o valor total, só assim para chegar no valor de 100%. É triste porque a pessoa espera, ela tem uma renda familiar em que ela conta com R$ 4.000 do marido ou da esposa e conta também com a renda dela, vamos supor, de um salário mínimo. E ela espera que quando falece, vai manter o padrão de vida, recebendo os R$ 4.000 que ele recebia. Mas não, a reforma da Previdência foi cruel e dividiu pela metade mais 10% por dependente. Fixe bem isso, porque todo mundo um dia, infelizmente, vai passar por isso que contribui com o INSS. A exceção fica por conta dos casos em que exista dependente inválido ou com deficiência intelectual, mental ou grave, que tem que passar por perícia, tá, pessoal, para comprovar. Nesses casos, o valor da pensão por morte será equivalente a 100% da aposentadoria recebida pelo segurado ou daquela a que teria direito se fosse aposentado por incapacidade permanente, ou seja, aposentadoria por invalidez na data do óbito. Importante ressaltar que o valor total da pensão a ser dividida pelos dependentes da mesma classe e possui garantia de valor mínimo, salário mínimo nacional para cada um, tá? Vamos continuar. Quais são os prazos de pensão por morte para cônjuges e companheiros? Porque tem um prazo, você não recebe mais para a vida toda. Tá vendo o que eu mostrei aqui agora? Essa reforma foi feita pelo Bolsonaro. Essa reforma aqui agora, que colocou prazo para receber, foi feita pela Dilma. Então, a gente aqui não está defendendo nenhum nem outro, está mostrando que o político ele não está nem um pouco interessado em te ajudar, tá? Então, fique esperto com isso. Olha só, os prazos para receber pensão por morte para cônjuges e companheiros. Para dependentes, cônjuges e companheiros, ou seja, marido e mulher e companheiro, que não é casado, mas vive junto, existem requisitos de exigibilidade para a pensão ser superior a 4 meses de pagamento. Antes, morreu, estava um mês junto, recebia para o resto da vida. Era vitalícia. Toda a pensão era vitalícia antes disso. Antes dessa reforma, foi feita através de uma MP junto com o Congresso da Dilma. Isso mesmo. Para que a pensão não seja de apenas 4 meses, é necessário que o óbito venha a ocorrer depois de vertidas 18 contribuições mensais para a Previdência e o casal tenha pelo menos 2 anos de vida em comum após o início do casamento ou da união estável. Isso aqui não era exigido, tá? Tem que comprovar 18 contribuições antes e 2 anos, pelo menos, convivendo junto. Caso preenchidos os requisitos das 18 contribuições pelo falecido e os 2 anos de união comprovada, seja casado ou união estável, ainda assim, para os cônjuges e companheiros, a legislação estabelece prazos de duração da pensão que será estabelecido de acordo com a idade do beneficiário na data do óbito do segurado principal. Vamos ver? Comprovou. Tenho 18 meses de contribuição, quem faleceu, e também 2 anos juntos. Menos de 22 anos, quem ficou vivo, vai receber por apenas 3 anos. É isso mesmo, antes era vitalício. Reforma feita pela Dilma, tá? A primeira reforma que eu mostrei lá do valor, feita por Bolsonaro. Essa feita pela Dilma. Entre 22 e 27 anos, vai receber por apenas 6 anos. Depois, acabou. Tem que se virar. Entre 28 e 30 anos, vai receber por 10 anos. Ou seja, né, já é uma idade um pouco mais avançada, recebe por 10 anos e depois disso, tem que se virar, vai perder o benefício. Entre 31 e 41 anos, 15 anos de pensão. Idade entre 42 e 44 anos de quem ficou vivo, vai receber 20 anos de pensão. Imagina aqui, pessoal, 42 a 44 anos. A pessoa recebe 20 anos de pensão quando chega com 62, 64 anos, perde o benefício. Vai fazer o quê? É justo isso? Enfim, deixa aí nos comentários se você concorda ou não. 45 ou mais anos, aí sim ela se torna vitalícia. Se a pessoa falecer e quem ficou vivo tiver 45 anos ou mais, aí sim a pensão é vitalícia.
Assim, para que seja vitalícia, o cônjuge sobrevivente precisa ter pelo menos 45 anos da data do óbito. Então veja, foi cortado na carne o valor e cortado o tempo também da pensão por morte. E eu não duvido que numa próxima reforma a pensão por morte ela deixe de existir. Mas continuando aqui, quem tem direito à pensão por morte em 2024? Vídeo completo, assista até o final comigo, pessoal. Tá bem didático, bem curtinho para você entender. A Lei do Regime Geral de Previdência Social, para você que contribui com a INSS, divide os dependentes do segurado em 3 classes: cônjuge, companheiro ou companheira e o filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 anos ou inválido que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave. Esse é o primeiro grupo, é o preferencial para receber a pensão. Não existindo esse primeiro grupo, existem os pais, tá? Eles entram aqui como os dependentes também, só que tem que comprovar que dependiam economicamente de quem faleceu. Não tendo os pais, podem entrar os irmãos menores de 21 anos ou de qualquer idade, desde que sejam inválidos ou apresentem alguma deficiência. A divisão de classes que eu mostrei aqui, 1, 2 e 3, é importante porque a existência de dependente de qualquer uma das classes exclui o direito das classes seguintes, conforme eu falei. Ou seja, a existência de dependentes da classe 1, conforme eu mostrei aqui, a classe 1 é o quê? Cônjuge, companheiro, filho, tal. Existindo esses aqui, ele já exclui esses dois de baixo, tá? É isso que eu quero mostrar para vocês. Ele exclui a existência, né? A dependente da classe 1 exclui o direito dos dependentes da classe 2 e 3. Não existindo da classe 1, existe o da classe 2, ele elimina o da classe 3 e assim por diante. Exemplo, esposa e filhos, mesma classe, dividem o valor da pensão, enquanto os pais do segurado falecido não teriam direito, nem mesmo comprovando a dependência econômica com o filho, porque eles não concorrem, simplesmente elimina o próximo dependente, a próxima classe. Cônjuge, companheiro e filhos. Para os integrantes da primeira classe, a dependência e necessidade econômica são presumidas, você não precisa comprovar. Ou seja, não é preciso comprovar, bastando apresentar provas do matrimônio ou da união estável ou parentesco, no caso filho, certo? Fácil. Pais e irmãos, muito complicado. Para a segunda e terceira classe, ainda existe a necessidade de comprovar a dependência econômica em relação ao segurado falecido. Então tem que comprovar que dependia economicamente dele mesmo, tá? Dependia da renda dele para sobreviver, pais e irmãos. Mas só em não existir nessa primeira classe aqui. Dessa forma, geralmente são necessárias provas materiais de que o segurado falecido tinha relevante participação no sustento dos dependentes, né? Requisitos da pensão por morte em 2024. Em síntese, 3 são os requisitos para a concessão por morte agora em 2024. Desde 2019, na verdade, né, pessoal? Foi a reforma da Previdência a última. O óbito ou a morte presumida do segurado, a qualidade de segurado do falecido quando do óbito, ou seja, está contribuindo ou pelo menos está dentro do prazo da qualidade de segurado, está há menos de 12 meses sem contribuir. A existência de dependentes que possam ser habilitados como beneficiários juntos ao INSS, porque às vezes não deixou nenhum dependente, né? Existem pessoas que morrem muito velhas e não deixam nenhum dependente, não deixa irmão, não deixa filho, não deixa marido, foi por último, tá? É importante destacar que, havendo a perda da qualidade de segurado à época do óbito, ainda assim poderá haver direito à pensão por morte desde que o segurado falecido tenha garantido todos os requisitos legais para a obtenção da aposentadoria até a data do falecimento, conforme a súmula 416 do STJ. E ela diz o seguinte: é devida a pensão por morte aos dependentes segurados que, apesar de ter perdido essa qualidade, preencheu os requisitos legais para a obtenção da aposentadoria até a data do seu óbito. Isso quer dizer o quê? Faleceu, não estava contribuindo com o INSS, mas já tinha tempo para se aposentar e não pediu. Então, é verificado isso. Se tinha tempo para se aposentar e não pediu, vai fazer a aposentadoria e a partir dessa aposentadoria, mesmo ele falecido, vai conceder a pensão por morte. Isso aqui não é uma novidade, mas foi uma coisa que ajudou muitas pessoas, tá? Tem que ficar de olho nisso. Qual o prazo máximo para dar entrada no pedido de pensão por morte?
Em tese, não há um prazo definido para o direito da pensão por morte. O que varia é o direito ao pagamento deste óbito, né? Desde o óbito do instituidor. Instituidor que eu falo é quem morreu. Para a obtenção de valores integrais do óbito, existem os seguintes prazos: até 180 dias após o óbito para os filhos menores de 16 anos. Tá? Tem esse prazo, até 180 dias da data do óbito, vai retroagir desde a data do óbito e receber todos os atrasados. E até 90 dias após o óbito para os demais dependentes. Tá? Aqui inclui também a esposa, por exemplo. Né? Tem a 90 dias para receber desde a data do óbito. Caso seja requerida após os prazos acima, perdeu o prazo, o pagamento se dará de quando foi feito o pedido. No caso da morte presumida, o pagamento será a partir da sentença judicial, tá? Que é muito difícil acontecer. Qual a data de início da pensão por morte? O benefício de pensão por morte ele é devido a contar da data do óbito, quando requerida, até 180 dias depois deste por filho menor de 16 anos. Então, dentro de 180 dias, vai receber da data do óbito. Do óbito também, quando requerida, até 90 dias para os demais dependentes. Aqui inclui a mulher, pai, todo mundo que for dependente, que for ter direito. Da data do requerimento, da data do pedido, quando requerido após os prazos que a gente passou aqui em cima. Perdeu o prazo, vai receber, não vai perder todos os atrasados. Da decisão judicial, no caso de morte presumida, e da ocorrência no caso de catástrofe, acidente ou desastre em que não encontre o corpo, certo? Mas, cumulação da pensão por morte com outros benefícios. Isso daqui também é da reforma da Previdência do Bolsonaro, de 2019. Cabe destacar que a pensão por morte pode ser acumulada com outros benefícios do INSS, como aposentadoria, auxílio acidente, auxílio por incapacidade temporária. Agora, no caso de acumulação de duas pensões por morte, é preciso prestar atenção. A legislação veda o recebimento de mais de uma pensão por morte deixada por um cônjuge ou companheiro. No entanto, existem duas hipóteses que permitem acumulação. No caso da pensão do cônjuge ou companheiro do INSS, acumulada com pensão do cônjuge ou companheiro de regime próprio de previdência. Ou seja, eu vou explicar aqui para vocês. Uma pensão do regime geral para quem contribui com o INSS e uma de um cônjuge que era servidor público. Aí é uma exceção. E também no caso de pensão do pai mais pensão da mãe para o filho. Aqui pode também acumular. Quanto ao valor dos benefícios acumulados, ou seja, recebidos simultaneamente a pensão por morte, conforme parágrafo 2º do artigo 24 da Emenda Constitucional 103 de 2019, emenda constitucional essa que é a reforma da Previdência, só será possível o recebimento do valor integral do benefício mais vantajoso, sendo que o valor do outro deverá ser apurado de acordo com as faixas estipuladas em relação ao salário mínimo. Veja só, 60% do valor que exceder um salário mínimo até o limite de 2 salários mínimos. Então você acumula, mas você tem uma queda aqui de 60% do valor que exceder o salário mínimo. 40% do valor que exceder 2 salários mínimos até o limite de 3 salários mínimos. 20% do valor que exceder 3 salários mínimos até o limite de 4 salários mínimos. E 10% apenas do valor, do segundo benefício, do valor que exceder 4 salários mínimos. Então, quanto mais alto o benefício, mais vai tendo o redutor. E aí, pessoal, eu falo para vocês, é justo ou não é justo? A pessoa tem um padrão de vida que ela construiu. Ela entrou, ela pagou o INSS para ter direito à pensão naquele valor, no padrão de vida dela. E o INSS é uma seguradora. Você concorda comigo? Você concorda que o INSS mudou a regra no meio do caminho? Trocou o pneu do carro, o carro andando? Então, ela transferiu o risco da seguradora para o segurado, que é o INSS. Então, isso aqui é completamente errado, completamente injusto. Há direito adquirido daqueles que já haviam preenchido os requisitos para os benefícios antes da entrada em vigor da reforma da Previdência. Ou seja, de acordo com o referido dispositivo, as restrições previstas nesse artigo não são aplicadas se o direito ao benefício houver sido adquirido antes da data da entrada em vigor da emenda constitucional. Então, para quem já recebia a pensão, recebia dois benefícios, recebia
Já o salário do marido que faleceu ou da esposa que faleceu antes da reforma de 2019 mantém-se, não mexeu em nada, é direito adquirido. Em razão disso, é possível concluir que os segurados que já preenchiam os requisitos para a acumulação de mais de um benefício antes da entrada da reforma em vigor da Previdência mantêm o direito ao recebimento integral. Então, pessoal, foi pesado. Aqui é o guia completo para você saber da reforma da Previdência. Como eu disse, é um assunto chato de se tratar, principalmente porque o governo judiou, foi o benefício mais prejudicado e ninguém percebeu. A gente alertou muito no canal sobre isso, muito, mas as pessoas iludidas por políticos foram para a rua. E eu mostrei aqui que tanto o Bolsonaro quanto a Dilma, tanto o PT quanto o partido do Bolsonaro, prejudicaram ferozmente a pensão por morte. E se tiver uma próxima reforma da Previdência, eu arrisco a dizer que a pensão por morte acaba. Porque agora o papo é que a mulher e o homem trabalham e não precisa de pensão por morte para um e para outro. Mas, enfim, é só um estudo que a gente vem fazendo e vem vendo coisas nesse sentido. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, compartilhem, se preparem, porque realmente a realidade é essa hoje. E como eu disse, para falecer, basta estar vivo. Então a gente tem que estar preparado para tudo isso. Esse é o guia, guarde bem esse vídeo, compartilhe com toda a sua família. Essa aqui interessa para todo mundo interessa, para todo mundo contribuir com o INSS, trabalha registrado. Esse vídeo interessa, porque as pessoas estão sendo pegas de surpresa e aqui chovendo de perguntas, pedindo revisão, mas não tem como pedir revisão, infelizmente, porque a reforma da Previdência foi feita, infelizmente, com o apoio massivo da população que não sabia o que estava fazendo. Mas fica de aprendizado, é isso. Você esteve no INSS Explicado, vídeos diários sobre tudo que acontece no INSS que seja do interesse de vocês, aposentados, pensionistas e idosos do Brasil. Certo? Um forte abraço e até o próximo INSS Explicado.